Olá pessoal, tudo bem? Vamos então aqui a receita de pão de leite, tá? Vamos utilizar 600 gramas de farinha de trigo sem fermento, 3 colheres de açúcar, 3 colheres de sopa de açúcar, dá aproximadamente 30 gramas, uma colher de sobremesa de sal, vai dar aí aproximadamente 7 gramas, um quarto, um quarto de xícara de óleo de soja, aproximadamente um dedo de xícara. 10 gramas de fermento biológico seco instantâneo. Eu estou usando essa marca, mas você usa a marca que você quiser, tá bom? Vou iniciar aqui com uma xícara de chá de leite. O leite tem que estar em temperatura ambiente, tá? Não pode estar gelado nem quente. Temperatura ambiente. Nós vamos jogar aqui em cima do fermento. Em cima do fermento, tá? E vamos dar uma agitada aqui, ó, para que a gente possa estar assim ativando o fermento. Vamos deixar um minutinho. Um minutinho é o suficiente para ativar o fermento. Então, pessoal, um minutinho depois já ativou aqui o fermento. Nós vamos acrescentar mais uma xícara de leite. Vamos acrescentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 gotinhas de corante amarelo, amarelo ouro. E vamos começar a mexer aqui a massa. Então, como você pode ter percebido, nessa receita não vai ovos nem margarina, tá? Vou começar a mexer aqui com a espátula, mas vai chegar um tempo em que não dá mais para mexer com a espátula. Se tivesse uma maceira, facilitaria aqui o serviço, mas como eu não tenho, tem que trabalhar a massa aqui na mão mesmo. Então vamos começar aqui a trabalhar aqui a massa, ó. Vai ficar uma massa bem gostosa de se trabalhar. Foram 2 xícaras de leite, não é? Dá aproximadamente 400 ml de leite, tá? Não mais do que isso. Tô falando na medida da xícara que eu uso aqui, tá bom? Ó, estamos acabando de misturar toda a massa, ó. Nós vamos deixar agora essa massa descansar, virar uma esponja, dobrar de tamanho. Então, pessoal, vamos cobrir aqui a massa e esperar ela dobrar de tamanho, tá? Por que nós cobrimos a massa? Nós cobrimos para não ficar pegando ventilação direta, porque se ficar pegando ventilação direta, a massa resseca por cima e isso atrapalha a fermentação. E se pegar vento demais, até trava a fermentação, tá? 4 horas depois, e a massa ela já mais que dobrou de tamanho, ou seja, já virou uma esponja. Então nós vamos voltar a trabalhar essa massa. Se você quiser adiantar esse tempo que levou, não é? Se você achar que 4 horas é muito, você pode dobrar a quantidade de fermento, tá? Isso vai fazer cair o tempo de espera pela metade, ou seja, você pode usar 10 gramas a mais de fermento biológico seco, em vez de você esperar 4 horas, você vai esperar só 2. Isso também dependendo da temperatura ambiente da sua região. Então
nós vamos polvilhar a farinha aqui na bancada, na pedra, não é mesmo? E vamos retirar aqui a massa. Vamos retirar aqui a massa para que a gente possa voltar a trabalhar aqui o nosso pão de leite. Agora nós vamos sovar a massa. Se você conhece, já está acostumado a ver minha receita, você então já sabe. Mas se você é uma daquelas pessoas que está assistindo minhas receitas pela primeira vez, vai saber agora que sovar nada mais é do que cilindrar a massa, tá bom? Então, pessoal, acabamos de sovar a massa, ou seja, cilindrar, amaciar, não é? Conseguir uma textura mais sedosa, uma sova. Agora nós vamos trabalhar aqui a massa para que a gente possa cortar. Nós temos que cortar as peças de acordo com o tamanho que nós desejamos, não é? Então eu vou escolher aqui um tamanho que eu quero os meus pães, sempre sabendo que o tamanho que eu cortar, o pão vai ficar o dobro daquele tamanho, não é? Que ele dobra de tamanho conforme a fermentação. Então vamos, determinar aqui o tamanho que eu quero dos pães e vamos cortar então as peças. Como você já pode ter percebido, essa receita não precisa de melhorador de farinha, tá? Tem muita gente falando, comentando sobre a dificuldade que está encontrando de comprar o melhorador de farinha. Então essa receita aqui não precisa, tá bom, gente? Então, como você pode ter visto, deu 12 pãezinhos nesse tamanho que eu escolhi. Vamos enrolar, fazendo assim essas broinhas, para a gente começar a confeccionar os pãezinhos. Pão de leite. Nós agora vamos abrir essas broinhas que nós fizemos. Se você quiser, você pode assar assim broa também, tá? Mas eu quero fazer pão de leite mesmo. Então, vou fazer no formato de pão. Eu vou abrir as broinhas de forma a ficar assim, um formato bem oval, ou seja, bem comprido para um lado. E feito isso, eu vou começar aqui a enrolar. Vou começar a enrolar aqui dando formato de pão. Lembrando sempre que essa costura aqui ela tem que ficar para baixo na arrumação do tabuleiro, tá? Porque senão o pão vai abrir. Vamos novamente abrir aqui a broinha. Você não deve se apressar em abrir. Se apressar, que eu digo, não pode rasgar aqui a massa. Tem que abrir aos poucos aqui, ó. Você vai apertando que a massa vai esticando. E aí a gente consegue abrir e enrolar aqui, ó. Novamente a gente abre, ó, com o auxílio aqui da palma da mão. Dá uma esticadinha, volta a abrir. A massa ficou uma massa muito boa de se trabalhar, então não vai dar muito trabalho pra gente, ó. Ela facilita o trabalho da gente. Ó. Ó, feito isso, a gente pega aqui na ponta, suspende e vai enrolando. Dá uma puxada para dar uma pressão e volta a enrolar. E até o final aqui. Essa costura, que o pessoal chama de língua, né? Mas aqui é a costura, a gente dá uma apertadinha e coloca para baixo. A gente vai arrumar assim no tabuleiro, tá?
Terminamos então aqui de enrolar, ou seja, modelar os pãezinhos. Vamos arrumar eles no tabuleiro untado e polvilhado com farinha, tá? Então nós acabamos de dar uma ajeitada aqui com a mão. A costura a gente coloca aqui para baixo, tá bom? Vamos fazer aqui novamente. Ó. A gente dá uma afinada aqui nos cantos e coloca a costura para baixo. Como deram 12 pãezinhos, eu vou tentar arrumar eles todos nesse mesmo tabuleiro. Esses 10 passos. Se não der, a gente vai precisar de um outro tabuleiro. E vai dar assim. Então lembrando, ó, a distância que fica de um para o outro é sempre de mais ou menos um dedo, tá bom? Que é para dar espaço para os pães crescerem. Não precisa esticar o pão, tá? A gente faz isso aqui só para dar uma ajeitada aqui na modelagem do pão. Pronto, então nós vamos agora pintar e esperar a fermentação para que a gente possa então assar os nossos pães de leite. Então, pessoal, vamos precisar de um dedinho de leite, num copo americano, um dedinho de leite, e vou botar uma colher de sopa de açúcar, não precisa ser muito cheia, tá? Nós vamos dissolver aqui o açúcar no leite. Então fica assim, um dedinho de leite e uma colher de sopa de açúcar. Então nós vamos dissolver o açúcar no leite e depois de dissolvido nós vamos, ó, pincelar aqui em cima dos pães. Nada mais justo a gente fazer esse trabalho de pincelar com leite, não é? Passar gema de ovo não seria legal, já que o pão é pão de leite. Então vamos fazer esse serviço aqui com leite. Então o dourado aqui de cima do pão vai ser dado pelo leite e o açúcar. Vamos então colocar na estufa e esperar a fermentação para que a gente possa então assar. Vamos aguardar o tempo de fermentação. Então, pessoal, 6 horas de descanso e a massa mais que dobrou de tamanho, como você pode observar. Mas se você quiser reduzir o tempo de descanso da massa, você, como eu já disse, você em vez de 10 gramas de fermento, você coloca 20 gramas, tá? Então o tempo de descanso da esponja e da fermentação final aqui vai cair pela metade, ok, gente? Vamos então levar o forno pré-aquecido a 180 graus, tá, gente? Vamos lá, então. Vamos marcar, então, o tempo dele assar. Então, pessoal, 25 minutos de forno, no forno a 180 graus, não é? Nós já podemos retirar aqui os pães. Nós vamos então pincelar a calda, com o auxílio de um pincel, nós vamos pincelar a calda aqui no pão doce, porque é isso que vai fazer criar o brilho aqui em cima do pão, tá bom?
Então, pessoal, terminamos a receita, não é? Vamos então desenformar e partir o pão para ver a textura do pão, não é mesmo? Vamos então partir o pão, não é mesmo? Lastro bom, maciez também. Nós vamos partir. Você pode ver que a massa ela tem as aberturazinhas de ar, sinal que o pão foi bem fermentado. Vamos só passar a manteiga e aproveitar. Ok, gente? Abraços e até a próxima receita.